Olá pessoal, tudo bom com vocês e a paz do nosso Senhor. Estamos iniciando a nossa segunda lição desse trimestre, tá? E eu garanto para vocês que vai ser uma lição bem interessante, pois eu gostei bastante quando eu estava estudando para a mesma. Desde já quero agradecer a atenção de todos na última lição, algumas pessoas acompanharam e eu fiquei feliz, tá? Ainda mais o Senhor deve ter ficado ainda mais feliz com a participação do pessoal. Gente, vamos embora lá? Lição 2, referente ao dia 12/4. Há algo errado com a família? Já iniciamos essa lição com um questionamento. Vamos entender melhor isso no decorrer dessa lição. Convido os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Romanos, seu capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Quem quiser acompanhar é interessante porque você entende melhor a leitura. Romanos 18, do 1 ao 32. Bora lá. Título: A ira de Deus contra o pecado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que neles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças antes em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às circunstâncias, concupiscência de seus corações e imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos recompensas que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Último versículo. Os quais, reconhecendo a injustiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Isso aí é uma leitura bem comprida. Destaque nessa lição. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento,
a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Isso aqui é com a visão diferenciada, mas o que quer dizer é a mesma coisa, tá? Tá no livro de Romanos, a gente acabou de ler, o 1:28, que é uma escrita diferenciada, mas com o mesmo foco, tá? É o que está na apostila. E aí vamos estar iniciando mais uma lição. Primeiro tópico. Quando crianças e até mesmo adolescentes ouvimos por diversas vezes a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Mas já parou para pensar como será a sua família quando você se tornar adulto? Aí aqui está um questionamento bem interessante. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Como será a sua família quando se tornar adulto? Como será a sua família quando você se tornar adulto? Já parou para pensar? Esse é um questionamento. E vamos focar na nossa família neste momento. Como que vai ser a minha família quando eu estiver adulto? Quando você estiver adulto? Vai depender da sua vida também, quando você estiver adulto. Da sua vida, dos seus pais. Mas o seu papel é importante na família. Porque você é um filho e você tem que buscar cuidar dos seus pais, amar os seus pais e os seus irmãos. Sempre buscar ser atencioso, buscar sempre estar dentro das coisas de Deus, para você honrar eles, né? Isso é interessante. E os pais também, né? Os pais buscar cuidar bem dos seus filhos, ser atencioso, amar a família em primeiro lugar. Por quê? Tem muitas famílias que estão se destruindo por falta de vigilância da parte dos pais também. Porque às vezes os pais não andam pensando tanto nos filhos, não estou falando de todos, como os pais de vocês. Tem muitos pais de gente boa, pais que cuidam bem dos filhos, que estão sempre presentes, que se preocupam com o seu crescimento, com os seus estudos. Não estou generalizando, não é todos os pais, mas tem boa parte dos pais que eles não pensam tanto nos seus filhos. Já ouviu falar dos filhos feitos na coxa? É mais ou menos isso. E às vezes tomam atitudes inadequadas e acabam prejudicando a própria família por falta de vigilância. Isso é a situação da separação. E nem sempre é os dois, é um dos, ou o pai ou a mãe que não vigia e causa uma separação. E aí complicou, porque tem muitos filhos que não estão preparados. A maioria dos filhos não está preparado mesmo para uma separação, para que os pais venham se separar. Porque aí fica mais difícil, né? A pessoa já não é fácil permanecer na presença de Deus do jeito que estamos, né? Nos dias atuais, com todas essas coisas que vêm para roubar a nossa atenção. Imagina se os nossos pais se separarem. Aí a situação fica mais difícil, né, gente? A situação fica muito mais difícil. Mas eu quero falar para vocês que a gente tem que buscar sempre estar firmes em Cristo. Por quê? Coisas ruins tendem a acontecer. E que Deus nos livre, mas muitas coisas ruins vão acontecer. Então que possamos estarmos firmes em Cristo, para quando vier a dificuldade, a gente não, ai meu Deus, mas Deus é o culpado. Começar a murmurar e falar de uma forma como se Deus fosse o culpado, como se Deus fosse a pessoa ruim que causou aquela situação, a pessoa que não vigiou e causou a situação. Deus não é culpado dos nossos problemas. Geralmente, muitos problemas é nós e pessoas que vão atrás, que causam aquele problema, que por uma certa falta de vigilância e atenção, causa aprovação para outras pessoas, certo? Então, que possamos, como que eu posso falar? Que possamos pensar mais antes de falar e não colocar todas as culpas sobre o nosso Pai. Porque Deus, Ele sempre arquiteta as melhores coisas para a nossa vida, para que a gente possa estar bem com Ele. Ele jamais quer divisão e contenda entre nós. E essa aula, se tem algum pai acompanhando também, não vai ser só para os filhos, mas também vai ser importante para os pais. Por quê? Ela fala sobre o cuidado,
sobre o pensamento, sobre pensar no ao todo, não pensar só em mim. Vai bater muito no nosso eu essa aula, porque nós como seres humanos temos um sentimento egoísta, a gente pensa só na gente. A gente se preocupa mais com o nosso bem-estar, não estou falando todo mundo, mas às vezes a gente se preocupa mais com o nosso bem-estar do que com o bem-estar do nosso próximo. Se eu estiver mentindo, vocês depois comentem. Mas é fato, gente, a gente pensa mais no nosso bem-estar do que no bem-estar do nosso próximo. E pais, precisamos pensar mais no bem-estar dos nossos filhos. Não estou falando para todos os pais que vão acompanhar, não para todos os pais do grupo Teens, não é isso, gente. Mas tem muitos pais que não acompanham da forma que deveria acompanhar, certo? E isso não é legal. É importante o seu papel, você estar presente, porque nem todos os filhos estão firmes em Cristo. Mais pelo exemplo que ele vê em casa, mais pelo exemplo que ele vê na família, certo? Porque os líderes da família, eles que são a referência, então eles têm que demonstrar uma boa proximidade com Deus, saber lidar com os problemas, e os filhos sempre vão estar se espelhando nos pais, né? Nos pais que realmente que buscam fazer coisas boas, certo? Então isso é importante, gente. Se tiver algum pai acompanhando, os filhos sempre vão estar se espelhando em vocês. Quanto mais certo vocês fizerem, melhor para eles e para vocês também, porque vocês vão ter filhos fortes, filhos focados, sabe? No verdadeiro evangelho, nas boas práticas na família, que isso é importante também, tá? Eu fiz aqui um comentário, sabe, sobre essa lição que eu achei bem interessante, porque essa lição ela já se inicia fazendo um questionamento. Há algo errado com a família? E aí a gente já começa a pensar, nossa, tá tudo errado com a família, né? A gente já vem na nossa mente, tá tudo errado. Só que às vezes a gente não pensa na nossa situação, né? A gente só pensa na situação dos outros. Ah, tá tudo errado. Tô querendo dizer pra vocês o quê? Há algo errado com a família? A gente já cita a família totalmente errada, mas eu faço parte dessa família. E a minha situação, como é que tá? Aí eu escrevi aqui, para nossa reflexão. A presente lição já se inicia fazendo um questionamento. Há algo errado com a família? E durante o estudo da mesma, pensei numa resposta. Entendo que o que está errado o que está errado é a nossa forma de pensar, pois às vezes, ou quase sempre, somos orgulhosos e não pensamos na dificuldade do nosso irmão e nossos pais. E muitas das vezes, nós como os filhos, esquecemos de amar os nossos pais da forma que deveríamos, pois somos egoístas. Muitas das vezes nós filhos somos egoístas mesmos. Somos egoístas. O segredo está em esquecermos o nosso eu e buscar auxílio em Deus. Esse é o segredo. Pois quando reconhecemos que precisamos de ajuda, as coisas tendem a melhorar. Isso é fato. Quando a gente reconhece que precisamos de ajuda, as coisas tendem a melhorar mesmo. Isso não é novidade, certo? Tem muitas famílias passando dificuldades, muitas famílias doentes, certo? E o que a gente tem a fazer com isso? O que a gente poderia fazer para que as coisas viessem melhorar? O que a gente pode fazer para as coisas melhorar na família, em primeiro lugar, é orar uns pelos outros. É uma coisa chata, né? Mas é importante a oração. É importante a gente orar uns pelos outros, porque tem famílias que a gente mesmo conhece que está precisando da nossa oração. Que tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de crises, relacionamentos sendo acabados, filhos que usam drogas e outras situações chatas que acontecem, certo? O que a gente pode fazer? Vamos orar, gente, pelos nossos próximos, vamos orar pela nossa família. Eu sei que quando a gente fala em oração já bate aquela preguiça automaticamente, né? Você já fica, meu Deus. Mas, gente, a gente precisa orar mais. A gente precisa interceder mais pelo nosso próximo. Largar de pensar só no nosso nariz, gente. Porque a gente só pensa no nosso nariz. Vamos pensar mais no nosso próximo. Pensar mais no bem-estar das famílias. Sabe aquele colega que você conhece, que é da vida louca,
aquele colega seu que não quer saber de nada na escola, que às vezes até usa uma droga. Sabe, gente, vamos orar pela vida dele, lembra do nome dele e põe o nome dele em oração. Ora pelaquela família do seu amigo, que você sabe que eles passam dificuldades, às vezes até no meio financeiro. Orar para Deus, ter uma iniciativa de tentar ajudar. Tudo isso, gente, isso faz grande diferença na família, pois tem muita gente que precisa de uma atenção. Quando você vê alguém que está triste, passando por uma dificuldade, às vezes perseguição, dificuldade na família, dificuldade na escola, como eu tinha falado, perseguição, bullying. Abracem, gente, abracem a causa, abracem a pessoa, fala do amor de Deus para essa pessoa, porque isso é muito importante, certo? É isso, gente. Aqui o terceiro tópico da nossa apostila. Mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver. Não pode ser tão ruim assim. Aqui vamos falar um pouco sobre o pecado, né? Porque essa lição ela falou muito sobre o pecado e ela bate muito. Não é eu que estou sendo uma pessoa que não estou pesando, mas essa lição ela bate muito na gente. Mas quando a lição fala e bate muito, é porque ela vem para nos corrigir, nos orientar a seguirmos o caminho que Deus quer que nós sigamos, sabe? Certinho, nos alinharmos, porque às vezes a gente precisa se alinhar na caminhada. A gente precisa reconhecer que precisamos melhorar, certo? Aí, seguindo. O título aqui, né, que eu tinha lido, mas eu vou ler de novo para não ficar aquele sem foco. Mas por que isso está acontecendo? Uma pergunta. Aí alguém responde: não tem nada a ver. Não pode ser tão ruim assim. Será? Frequentemente, o que desejamos para nós não está de acordo com a vontade de Deus. Não é verdade? Geralmente, o que passa na nossa carne, o que a gente sente o desejo na nossa mente, não está dentro das coisas de Deus. É fato, gente. Eu sinto... Eu não sou tão velho assim, gente. Eu sou jovem. E às vezes eu sinto uns desejos que eu sei que Deus não está no negócio, sabe? E eu falo: meu Deus, me ajuda, Senhor, a passar por isso, me ajuda a priorizar as coisas que te agradam. Porque se for por nós, a gente só quer fazer o que agrada a essa carne, irmão. E essa carne, ela só tende a desejar coisas que vai nos distanciar do Pai. Isso é fato. Só tende a desejar trazer coisas para nós que vai nos distanciar, que vai nos impulsionar algo mais profundo, algo ainda mais ruim para a nossa vida espiritual, que vai nos deixar mais longe. Aí seguindo. Penso alguns que não parece ser uma ideia tão ruim, porque o pecado não parece ser uma má ideia. É algo muito interessante, algo muito bom que chama a atenção dos nossos olhos e da nossa carne que a gente quer. Mas isso não vem para fazer bem para a nossa vida espiritual, mas sim para nos destruir. Afinal de contas, o que queremos não faz mal a ninguém. Pois qual é o problema de buscarmos a nossa felicidade? Alguns dos questionamentos que a gente vê, né? Mas isso não vai fazer mal para ninguém. Isso só vai me fazer feliz, mas não vai me fazer mal. A gente sempre quer sobrepor, né? Falar que a nossa situação, a nossa intenção nunca é a intenção ruim. A gente sempre quer sobrepor isso. Não, mas isso não vai fazer mal pra ninguém. A intenção não é ruim, entendeu? E aí que tá o problema. Porque o pecado vem assim. Ele vem, como eu posso falar? Ele vem disfarçado de uma coisa boa. Mas quando você vê, te traz um vazio, te distancia tanto de Deus. E o que o inimigo da nossa alma quer é isso. É te distanciar, te destruir. Para que através da sua vida e de outras vidas, a família venha se destruir, a família venha se dividir. E Deus trouxe família como unidade, para todos estarem unidos um ao outro, mas não para ter divisão, mas sim unidade, para estarmos sempre juntos, felizes e alegres, pois essa é a instituição de Deus, o que Deus fez para nós. Seguindo, em Mateus 15, vemos que do coração saem coisas que tornam o homem impuro.
e que por isso, ainda que pareçam boas aos nossos olhos, são repreensíveis diante do Senhor. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração humano e que seus desejos podem nos levar ao erro, fazendo com que essa nossa mente se esvazie do conhecimento de Deus, que nos tornem tolos. Isto é, pessoas cada vez mais distantes do propósito divino. Tudo o que Deus fez é bom e nada deve ser rejeitado. Por isso, qualquer atitude contrária aos planos de Deus rejeita a sua vontade. Isso é pecado. É pecado porque nos faz caminhar de maneira contrária à vontade divina. O Senhor não se agrada com muitas atitudes assim, porque além de rebeldes, elas fazem com que neguemos a vontade a respeito dele. Neguemos a verdade a respeito deles. E outras pessoas deixam de conhecê-lo pelo nosso mau exemplo. O inimigo quer isso. Ele quer que tragamos maus exemplos para o nosso próximo. Que começamos a pecar, né? Como foi aqui no início desse tópico. Porque o pecado, ele vem também para tirar o conhecimento que Deus colocou na nossa mente, para nos distanciar daquilo que Deus outrora passou para você. Através de um exemplo, aquela pregação que você ouviu, que te edificou, que te motivou e falou, agora eu vou pegar firme, porque essa palavra falou no meu coração. Meu inimigo coloca um sentimento ruim no seu coração, um desejo de se distanciar da face do Senhor, e você acaba se apegando com isso, porque às vezes você, eu, qualquer pessoa vai se apegar com essa oportunidade, às vezes, que possamos estarmos firmes para a gente se desviar desses laços que o inimigo coloca na nossa vida, e que às vezes a gente procura também, né? Vamos falar só que o inimigo, porque às vezes a gente é que não vigia mesmo e procura. Então, através disso, aquela pregação que outrora nós ouvimos que foi tão maravilhosa que edificou a nossa vida, vai ficando esquecida, vai ficando para trás. E é isso que o inimigo quer, que a gente venha esquecer das palavras que vieram para edificar a nossa vida, para hoje a gente andar como? Despercebidos, desatentos, longe do que Deus tinha falado para você, sabe? É o que Ele mais quer. Mas que possamos, né, a cada dia estarmos firmes, para quando vier a tentação, a dificuldade, nós olhar e falar, opa, não vou não quero não, porque eu sei que isso não é de Deus, isso não provém de Deus, porque no fundo a gente sabe, às vezes a gente peca e quer encobertar, mas a gente sabe o que a gente está fazendo de errado, e a gente sabe que aquilo não vai trazer coisas boas, mas às vezes a tentação é tão forte que a gente acaba pecando. Mas a palavra diz, né, lá no livro de João, filhinhos, não pequeis. Ele não quer que você peque. Ele não quer que você se desvie, que você faça coisas erradas, que vá te distanciar da presença de Deus. Aí a continuação, mas se pecar, lembra que você tem um advogado. Então se você pecar, se você pecou, lembra, nós temos um advogado fiel junto do Pai, que é Jesus Cristo. E Ele te ama, independente das circunstâncias da vida. Ele te ama. Beleza? Vamos seguindo, gente. Essa lição está bem interessante. Mas temos saída? Foi o que eu acabei de falar, né? E aí? E se você pecou? E se você se distanciou? E se você se entristeceu na presença do Senhor? Será que ainda tem saída? Pois tem saída. Porque Jesus veio com um plano de redenção para nossas vidas, sabe? Para não ter toda aquela religiosidade, para você se aproximar da presença de Deus. Basta um coração arrependido, um coração contrito, que Deus ele vai um coração arrependido primeiramente. Quando você se arrepender de coração, que você querer mudança, Ele vai ver a sua situação e vai reconhecer e vai te perdoar e lançar no mar do esquecimento, porque Deus o que Ele faz, Ele não faz para depois jogar em face. Ele não faz para depois falar para você que Ele fez. Ele joga no mar de esquecimento. Ele te perdoa de fato. Pois Ele é amor. E como é bom servir a esse Deus, né? Último tópico da lição. Deus não muda.
E assim também os seus planos e vontade. Assim também os seus planos e vontade. Não importa que a sociedade tenha encontrado novos padrões, ou até mesmo que se encontre em um modelo que não seja o que Deus desejou, ou que o que importa é buscar nele a direção divina para abençoarmos a nossa família, fazendo a sua vontade e sendo luz em meio às trevas, para essa geração perdida. Esse é o nosso papel. Lembre-se de que a nossa família, uma vez unida e saudável, colabora para que a nossa igreja seja também uma instituição unida e sadia, e de modo suficiente para cumprir a vontade de Deus. Assim como que para toda ação há uma reação, para cada decisão tomada por nós há uma resposta de Deus. Para decisões tomadas conforme a sua vontade, há bênçãos e aprovações. Mas para decisões contrárias à vontade divina, há repreensão e consequência. A palavra de Deus nos adverte que o salário do pecado é a morte e não há outra opção. Deus tem revelado o seu amor e poder desde a criação do mundo e por isso não há desculpas. A cada escolha que faz a nossa família ser erguida ou dividida, prestamos contas diante de Deus. Simples, né? Cada atitude que você tomar debaixo da vontade de Deus, isso é bênção, porque Deus vai te agradar, ou Deus vai se agradar e vai te abençoar também, porque você buscou seguir o que Ele queria que você seguisse. Agora, quando não é segundo a vontade de Deus, quando não é uma atitude pensada, uma atitude que você para conversar com Deus e pede autorização, permissão, aí dá ruim. Aí fica complicado, por quê? Não está segundo a vontade de Deus, não está debaixo da vontade de Deus, porque às vezes a nossa intenção nem sempre é estar agradando a Deus. Nem sempre. Em diversas vezes, quando você está, um exemplo, você está assistindo, você está jogando, nem sempre você está preocupado pensando em Deus. Às vezes você está assistindo e jogando, sei lá, e a maldade está no coração, entendeu? Então, a gente tem que pensar em agradar a Deus sempre. E as nossas atitudes, as nossas decisões, elas têm grande poder na nossa frente, no nosso futuro. Porque é através dos seus atos e atitudes que você vai ter uma vida melhor espiritualmente, com a sua família e até materialmente. Tá vendo? A gente já está entrando no lado material, profissional. Por quê? É através da sua atitude, cara. Se você é honesto, se você pensa certo, as coisas fluem. Mas quando você não pensa certo, as coisas não fluem. Certo? Então, cada semente que você planta, você vai colher. Seja sementes boas ou sementes ruins. De preferência que possamos plantar muitas sementes boas, né? Para que venhamos colher coisas boas, venhamos colher bênçãos na presença do Senhor. Estamos chegando no final de mais uma lição. Eu acho que eu falei bastante, mas estamos aí, né? Sempre no intuito de glorificar o nome do nosso Senhor, gente. E a conclusão. Vamos concluir essa lição juntos. Deus nos criou para sermos fortes e para vivermos uma vida de santidade e adoração. Precisamos renunciar a todos aqueles desejos que nos distanciam do Pai. Do que vale agradar a muitos e desagradar aquele que se entregou numa cruz por amor a nós. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. É isso, gente. Tamo junto aí. Obrigado por mais a sua atenção nesta aula, tá? E até a próxima. É nóis. A paz do Senhor. Falou.